Abra sua Bíblia no livro de Levíticos. Levítico, no capítulo 6. Nós estamos falando sobre a restauração do altar. Desde o início do mês, em todos os domingos, nós estamos conversando a respeito da restauração do altar, da importância de restaurar o altar, para nos legitimarmos, para entrarmos numa colheita que não vai nos decepcionar. Não é aquela colheita que você segura e corre riscos. A colheita fiel é aquela que vem pela mão de Deus Todo-Poderoso, e Ele coloca no teu regaço, e você a recebe com a marca do Cordeiro. Essa é imexível, ela prospera na nossa vida. No primeiro domingo, fomos ministrados a respeito do altar, parte do material que o pastor Cândido vai liberar no livro que está vindo sobre o tabernáculo. Depois começamos a falar sobre os aspectos do altar, a importância de nós discernirmos o que é o altar, qual é a função do altar. O altar não estava ali para penitências, o altar estava ali representando um projeto tremendo de Deus para o homem. Estava convidando o homem para se derramar integralmente na presença dele. O altar é um símbolo da adoração. O sacrifício mais importante realizado no altar era o holocausto. O sacrifício que representava a entrega total e plena de tudo. O animal era plenamente consumido. Aprendemos que se não houvesse holocausto, nenhuma outra oferta tinha sentido de ser realizada naquele altar, porque a base da relação do homem com Deus no altar é a adoração. Então nós aprendemos que restaurar o altar é buscar uma vida de adorador, ser o sacrifício que se derrama integralmente na presença de Deus, a ponto de nossa carnalidade virar cinza, e a parte que interessa, que é a fumaça, sobe para Deus, é a verdadeira adoração. Hoje nós vamos continuar nesse processo. Íamos fazer um retiro, um seminário, mas decidimos fazer a cada domingo. De repente nós conseguimos fazer um kit desse, e aí monta como se fosse um seminário. Aí depois a gente vê com o pessoal da mídia lá como é que faz. Então hoje vamos para Levítico capítulo 6, no verso 8 até o verso 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Curva a sua cabeça e faz uma oração ao Espírito Santo de Deus. Conversa com o Espírito Santo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que Ele é o outro Consolador. Ele nos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus havia ensinado.
Então Ele é o único que pode aplicar a palavra, a verdade ao nosso coração. Então agora é o seu momento com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus possa ocupar o espaço da nossa vida nessa hora. Toma nossa mente, nossos olhos e ouvidos, nosso coração, nos santifica, abre o nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra, com simplicidade, com singeleza, sem perder absolutamente coisa alguma, de tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós nessa noite. Fala conosco, Pai, que nós não saiamos daqui do mesmo jeito que nós chegamos, mas que nós saiamos daqui cheios da Tua presença, desafiados e transformados pelo poder do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: só sacerdotes restaurados restauram o altar. Esse é o ano em que nós vamos ser desafiados. A restauração do altar era algo que o Senhor requeria o tempo todo. Ou melhor, a integridade do altar era algo que o Senhor requeria o tempo todo. O Senhor não queria que o seu altar, de alguma forma, fosse mexido. Até o Êxodo, o homem fazia altares segundo o seu entendimento. Mas do Êxodo para frente, Deus disse como Ele queria que fosse o seu altar. Então uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que Deus me manda fazer. Aquilo que Deus me manda fazer é algo que eu tenho que encarar como Ele encara, de muita responsabilidade. Uma coisa é eu decidir fazer uma casa, outra coisa é o Senhor me dizer como vai ser minha casa. Uma coisa é eu decidir viver a minha vida, outra coisa é o Senhor dizer como deve ser a minha vida. Uma coisa é eu decidir viver o meu casamento, outra coisa é o Senhor dizer como deve ser o meu casamento. O problema é que muitas vezes a gente não se empenha em fazer o que Deus quer. Nós decidimos e optamos por fazer o que a gente quer, porque achamos que o projeto que funciona é o nosso e não o de Deus. Nos esquecemos que a sabedoria, o conhecimento, o poder, a graça está na mão do Senhor. Então quando Ele disse: eu quero meus altares assim, depois você vê lá em Êxodo, nos sermões anteriores nós falamos sobre isso. Ele disse: olha, altar de terra, se não for de terra, for usar pedra, não pode ser pedra lavrada, tem que ser pedra tosca. Eu não quero que o homem meta ferramentas nas pedras do meu altar para não profanar o meu altar. Altar é lugar da adoração, nós já vimos. Então eu não posso meter o bedelho na adoração. Adoração é uma coisa que é Deus que diz como quer receber. É para Ele. É algo que eu faço para agradar a Ele. Adoração eu não faço para mim mesmo. Adoração eu faço para Ele. Eu entrego a Ele. Por isso a figura do holocausto. Quando eu vou adorar, eu morro para Deus. Eu deixo de ser, para Deus receber a essência do que eu devo ser. Então Deus estabeleceu: eu quero o meu altar dessa forma. Então Ele tinha um projeto. E se Deus deu um projeto, eu não posso mexer no projeto. Cabia ao sacerdote, e o sacerdócio começou com Arão e seus filhos. Cabia ao sacerdócio cuidar do altar do Senhor, mantê-lo limpo, organizado, realizando os seus ofícios, suas oferendas ali, etc. e tal. Cabia ao sacerdote. Ninguém podia mexer no altar, só sacerdote. E o sacerdote não podia mexer de qualquer jeito, porque até para ele se relacionar com aquele altar, ele tinha que ter roupa correta, ele tinha que ter um estilo de vida correto, ele não podia se relacionar com qualquer pessoa, ele não podia casar de qualquer jeito. O sacerdote era uma pessoa que tinha todo o favor de Deus, mas sobre ele tinha uma responsabilidade muito grande.
ele tinha que dar respostas a Deus. Ele era a pessoa que Deus queria na terra, para fazer uma interlocução com o povo que Deus tinha na terra. Deus falava com o povo, mas era o sacerdote que cumpria esse ofício. Deus queria estar na presença do povo, mas era o sacerdote que preparava tudo para o povo ir para a presença de Deus. Amém? Então, quando nós vamos mexer em restaurar um altar, ou seja, retomar um projeto de Deus, nós temos que ver como é que Deus queria isto, nós já vimos, e quem é que vai mexer nisso, nós estamos vendo, são os sacerdotes. Não é de qualquer jeito. Então, para eu restaurar um altar, eu preciso estar no prumo de Deus, eu preciso estar no padrão de Deus. E aí nós vamos começar a descobrir algumas coisas, que nem todos nós estamos habilitados para isso. Podemos querer fazer isso, mas precisamos saber se vamos ser competentes, legítimos para fazer isso. Restaurar o altar é função sacerdotal, mas sacerdote que não está restaurado, não restaura o altar. Marido, escuta uma coisa que eu vou te falar aqui hoje. Você pode querer muito arrumar a sua casa, mas enquanto você não arrumar a sua vida, sua casa não vai funcionar. Mulher, você pode querer muito arrumar a sua casa, seu casamento, sua família, mas enquanto você não se arrumar, nada do que você tocar vai funcionar. É um princípio. Só sacerdotes restaurados restauram altares. E o que é então restaurar o sacerdócio? Hoje vai ser muito curta a ministração, eu queria que você prestasse bastante atenção. O que é restaurar o sacerdócio? É restaurar tudo aquilo que está na competência do sacerdote. Então é restaurar o caráter do sacerdote e restaurar o ofício do sacerdote. Quando nós falamos restaurar sacerdócio, não é só restaurar formas, modelos, protocolos, roteiros, não é isso não. Eu preciso restaurar a essência, que é o caráter, e a função que é decorrente do caráter restaurado. Porque o sacerdote podia saber fazer tudo o que acontecia no altar, mas se ele não estivesse íntegro na presença de Deus, ele mexia no altar e morria. Não adianta você saber o que tem que fazer, você tem que se qualificar para fazer, porque aprender é fácil, se tornar competente é difícil. Aprender é fácil, você vê os outros fazerem e você faz. E tem muita gente que está tentando fazer o que vê os outros fazerem, mas não tem competência. E quando eu falo competência, é autoridade, para que aquilo que se pretende fazer seja feito e dê resultado. Autoridade não é porque você sabe, autoridade está ligada ao seu caráter. Tem muita gente que sabe de tudo, mas não tem caráter e não faz. Tem muita gente que sabe de tudo e tenta, mas não tem êxito porque não tem caráter. Então, nesse ano, e que nós temos que restaurar o altar, nós precisamos saber quem são os restauradores do altar. Porque cada um de nós tem uma área de influência, cada um de nós tem uma competência, e nesta área, a responsabilidade é nossa. Na tua casa, a responsabilidade de restaurar o altar é tua. Na tua vida com Deus, a responsabilidade de restaurar o altar é tua. No teu ministério, a responsabilidade é tua. Então, esse ano, nós vamos ter que assumir responsabilidades. Porque restaurar o altar é uma função responsável. Eu estou voltando para o projeto de Deus. Eu estou voltando para uma vereda que nós esquecemos, a andar na presença de Deus como adorador. Ele não pode continuar procurando adorador quando eu estiver perto, irmão. Quando eu estiver perto, eu já achei um. Você tem que pensar da mesma forma. Ele não pode ficar procurando adorador, olhando para você e estou procurando.
Senhor, o que o Senhor está fazendo? Estou procurando adorador. Eu falei, ei, estou aqui. Não. Esse tempo vai passar para nós, irmão. Chega. O Senhor não vai precisar procurar. Ele sabe onde você estará. E ali Ele vai ter um altar levantado. E a glória dEle vai se manifestar. Tua casa vai entrar nos melhores dias da tua história. Porque você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Haverá um manto de glória. Porque onde está um adorador, a presença do Deus adorado está ali. Deus tem um negócio com a adoração, irmão. Deus tem um chamego com a adoração. Como é que eu restauro o caráter? 3 coisas, fala, 3 coisas. Para restaurar o caráter do sacerdote. Número 1, retorno à palavra. Se foi Deus que estabeleceu, é Deus que tem o padrão. Se eu não estiver na palavra de Deus, eu não sei qual é o padrão do caráter que Deus quer na terra. Tem muito crente na igreja que é bonzinho, mas você tem que passar da fase de bom e se tornar certo. Bom não satisfaz o céu. Vou repetir para você, e já sei que vai ter gente botando esse treco no Facebook. Bom não responde ao céu. O céu procura homens e mulheres certos da terra. E certo é o santo. Porque o diabo se faz passar por anjo de luz, então ele também gosta de ser bom. Olha aqui, retornar a palavra. Você precisa ser o homem e a mulher da Bíblia. Vai ver menos novela, vai ler menos revista pornográfica, vai ler menos revista de fofoca. Para de ler horóscopo, porque você é crente. E vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai saber o que Deus pensa do homem na terra. Vai olhar qual é o modelo que Deus quer encontrar na terra. Vai ler Bíblia. Larga essa fé sabuca, essa zap que te rouba tempo precioso, porque só tem cabeça de bagre. A maioria é cabeça de bagre. E a topada, vai pro zap. Cai um cisco no meu olho, vai pro zap. E fica blilim, tirando o tempo de quem não tem tempo para perder. Se vai usar isso aí, usa para manifestar a glória de Deus e não preocupar o tempo dos outros, porque se você não valoriza o teu, tem gente que valoriza o dele. Isso serve para você que está me vendo aí também. Então vai voltar para a palavra. Tem gente aí que se usar metade do tempo que gasta com supérfluo, com Bíblia, misericórdia, meu, ia passar a sombra e ia fazer milagre. Então voltar para a palavra. Segundo, se submeter a um discipulado arrochado. E esta igreja só não é discipulado quem não quer. Eu vou repetir. Se submeter a um discipulado arrochado, ajustado, que não vai passar a mão pela tua cabeça, que não vai botar paninho quente nos teus defeitos, mas vai mostrar onde você está errado e como você deve ser. Só quem quer mudança se submete a discipulado assim. Quem vive argumentando com o líder, quem vive jogando conversinha fora, quem não aguenta um sermão como esse, não quer mudar de vida. Tem que falar. Se você fica se moendo aí dentro, se roendo na cadeira, se rebolando igual uma minhoca doida, você não quer mudança. Quem quer mudança se submete a governo, porque quem não quer governo
não quer ser estabilizado nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua mente. Só pessoas que se submetem a governo se ajustam na sua alma. Presta atenção. Presta atenção. Aposto, isso é culto que se prega no domingo. Prega no domingo e para a internet. Você viu também aí, ó. Porque tem muita gente que vai para aí porque não quer se submeter a governo. Fica escolhendo pregador e mensagem. Então presta atenção. Voltar para a palavra e se submeter a uma liderança que vai desatar a sua vida. Porque tem coisa na nossa vida que só vai acontecer se liderança ministrar sobre nós. Larga de ser metidinho. Assuma quem você é, discípulo, para se tornar sacerdote e restaurador. Enquanto você não se deixar restaurar, você não está competente nem tem autoridade para restaurar nada na sua vida. E a vida de muita gente que está bagunçada é porque não se submete a governo. Não adianta conhecer a palavra, minha alma vai lutar contra ela o tempo todo. A Bíblia diz que é uma guerra catastrófica acontecendo na nossa vida. É o espírito contra a carne. Você ouve a palavra, mas se o espírito não governar a sua vida, você vai usar a própria palavra para continuar sustentando as sem-vergonhices da sua carne. Você vai deixar de ser o sujeito que chega para o Senhor e diz: já sei de tudo que eu tenho que fazer. Você vai largar com esse discurso. Isso é discurso de frouxo. Você nesse ano vai ter que assumir o manto da coragem, para dizer: põe a mão na minha cabeça, porque eu estou frouxo nas minhas funções. Eu sei que deve ser, eu já sei como tem que funcionar, mas eu não estou conseguindo. Põe a mão na minha cabeça, para desatar da minha vida e me tirar desse ranço de inadimplência no meu caráter. Voltar para a palavra e se submeter a discipulado. E muitas vezes o teu discipulador, a tua discipuladora, é alguém com menos competência intelectual que você. Mas para ser líder não precisa ter competência intelectual. Para ser líder precisa ter desígnio espiritual. Se Deus diz, está dito. Você não tem que falar bonito para ser líder. Você tem que ser uma mulher na presença de Deus para liderar. Você não tem que ser brabo para ser líder. Você tem que ser submisso a Deus para ter autoridade para liderar. Esse é o padrão da liderança que Deus quer funcionando na terra. E Deus vai envergonhar muita gente por causa dos paradigmas que Ele vai quebrar. Terceira coisa, para restaurar o sacerdócio, o caráter do sacerdote: decisão de ser restaurado. Você vai ter que um dia acordar de manhã cedo, com o cabelo assim, se é que você tem, com o olho cheio de remela, olhar no espelho e falar: eu decido ser outra pessoa a partir de hoje. Tem que fazer isso. Enquanto você não tomar uma decisão na sua vida, todo o teu conhecimento não vai produzir absolutamente nada em você. Saber sem decidir ser não promove nada. Culturaliza um abestalhado na igreja. Um homem e uma mulher cheio de empáfia espiritual. Não, porque eu já sei. Tem gente que diz assim: eu já tive aconselhamento, como se isso fosse grandes coisas, né? Eu já fui aconselhado até pelo apóstolo, não deu certo. Digo: então você é um endemoniado, inveterado. Não põe a culpa do teu problema para mim, não. Porque tem gente que não teve o privilégio que você teve e está muito mais liberto que você. Ué, olha para a pessoa que está do seu lado. Decisão, irmão. Tua vida é o resultado das tuas decisões. Quando você decidir ser um homem de Deus na terra, a terra vai ver um homem de Deus pisando nela. Você tem que decidir
Você tem que decidir que a tua casa vai ser um altar de adoração. Tem que decidir que o teu casamento vai ser o lugar mais feliz para você estar. Tem que decidir. Bíblia, na vida de quem não quer nada, é bacharelado em teologia. Não sou contra isso não, mas eu estou dizendo que tem gente que só quer academicismo. Se você vai ler a Bíblia para discutir com Deus, para argumentar contra os princípios de Deus, você não é crente não, viu? Que o crente vai para a Bíblia para saber o que Deus pensa dele, onde ele tem que mudar e como ele deve ser. Quem é crente vai para a Bíblia e acredita que o peixe grande engoliu Jonas, como também acreditaria se fosse uma sardinha que engoliu Jonas, como também acreditar se fosse Jonas que engoliu o peixe grande. Eu decidi ser crente, irmão. Se você não é, me perdoa, mas você vai passar mal bocado comigo, porque eu sou fanático por Jesus. Você não é não? Então você vai restaurar o altar. 3 coisas para restaurar caráter. Simples assim, irmão. Voltar para a Bíblia, se submeter a discipulado, prestar conta da sua vida, dar satisfação dos teus atos, responder para o fulano por que você bateu na sua mulher, responder para a sua discipuladora por que você arrancou o cabelo do seu marido, por que você castrou o abençoado. Você vai ter que explicar. Quem gosta disso? Quem quer deixar de ser dono do seu nariz para ser propriedade de Jesus? Só quem quer mudança, irmão. Só quem quer ver o altar restaurado. Só quem quer ver a sua casa como um pedacinho do céu na terra. Só quem quer ver a sua família transformada. Só quem quer ver passar pela terra com autoridade e os demônios tremerem porque está passando ali um homem e uma mulher de Deus. Só quem quer. Segundo, decisão. Decisão. Mas apóstolo, o senhor falou que tem que restaurar o ofício. Fala ofício. Por que tem que restaurar o ofício? Porque tem muito sacerdote, irmão, que ficou inoperante. Tem muito sacerdote que ficou disfuncional. Então, quando o sacerdócio é inoperante ou disfuncional, ele precisa ser restaurado. Não basta você ser uma pessoa de caráter, direitinha, vem para a igreja, todo mundo acha você lindinho de Jesus, mas você é sacerdote. E os lindinhos de Jesus têm que funcionar para Jesus. Então, se você restaura o caráter, precisa também restaurar o ofício. O que é ofício? É o resultado do caráter sacerdotal na vida de um homem e de uma mulher. Ele vai começar a fazer coisas que ele tem que fazer, são inerentes. Chega de inoperância. Chega de disfuncionalidade. Chega de exercer o sacerdócio ao contrário, do jeito errado. Porque é o que mais existe. Ou ninguém faz nada, ou faz errado. Olha para mim. Não tenho nada contra a psicologia. Eu sou um homem de ciência, sou médico. Não tenho nada contra a psiquiatria. Eu sou um homem de ciência, sou médico. Não tenho nada contra a psicoterapia. Eu sou médico. Agora, quem diz como o homem tem que funcionar foi o que fez o homem. Quando você quer saber quando um produto vai funcionar, você pega o manual do fabricante. O nosso problema é que a gente funciona sem conhecer o manual. Aí começa a se submeter aos abelhudos da vida, aos caras meia boca. Tem pedreiro meia colher,
tem eletricista meio fusível. Então, os caras, pastor Marcelo não, os caras começam a dar pitaco. Eu acho, porque eu acho. Irmão, presta atenção. Quer mudar de vida? Vai mudar para melhor ou para pior? Quem quer mudar para pior aqui? Quem é o doido? Quem é o endemoniado que quer mudar para pior? Acordou um dia de manhã e falou assim: eu da hoje já decido, eu vou ser o pior da terra. Interna, ora para morrer. Não está normal. Você quer mudar para melhor. E se você quer ser melhor, você tem que procurar quem foi que te fez, irmão. Está na palavra de Deus como nós devemos ser. Então, se você quer mudanças, você tem que buscar na palavra o modelo, o projeto, como deve ser. Se você quer saber como você tem que funcionar, vai para a palavra, porque a palavra também diz como aquela máquina vai funcionar. Ninguém compra um aspirador de pó para transformar em máquina de lavar roupa. Ei, você compra televisão para servir de tanque de roupa? Então cada coisa tem uma função, e o sacerdócio é funcional. Sacerdócio não existe para ocupar espaço, fazer graça e oprimir ninguém. O sacerdócio é um recurso divino para que o homem seja mais próximo de Deus. O sacerdócio é um manto que está sobre nós, e que Deus com isso quer que nós, debaixo desse manto, possamos entrar na rota da adoração e ter uma convivência com Ele segundo o que está no coração dEle. 1 Pedro 2,5 fala que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio santo, nós somos sacerdócio real. O Senhor diz, a igreja é. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: eita sacerdotão. Estou sentindo um cheiro de poder aqui, meu irmão. Fala para ele. Mesmo sem o seu desodorante, eu consigo separar isso, irmão. Restaurar o ofício é restaurar pelo menos 4 funções que o sacerdote tem. E se eu não entender essas funções, eu não vou restaurar o altar. Porque o sacerdote restaura o altar funcionando. E o manto que está sobre a vida dele promove algumas funções. Vamos ver 4. Primeira função, diga: o sacerdote intercede. Uma das principais funções sacerdotais é a função da intercessão. O sacerdote é um intermediador entre Deus e o seu povo. Ele levava para Deus as causas do povo e trazia para o povo as respostas de Deus. O sacerdote, como intercessor, ele era aquele que ia para a brecha. Ele ocupava um espaço, ele se antecipava, ele clamava pela misericórdia. Se você quer restaurar altares, você precisa assumir essa responsabilidade. Isto não é uma unção que vem sobre a sua vida, você já tem. Nós somos sacerdócio santo. Então a função de intercessão já está sobre nós. O problema é que nós não gostamos de conversar com Deus. Nós gostamos de conversar com os outros. Você numa reunião, você fica 2, 3 horas batendo papo, vai à madrugada, vai até altas horas, não dorme, só conversando, jogando conversa fora. Mas na hora de orar, você tem dificuldade, dá sono, a coluna dói, o joelho incomoda, não é, irmão? Aí começa a surgir uma opção de problema de varizes, de hemorroida, de tudo, porque você não quer orar para Deus, mas numa conversa você fica 2, 3 horas. Se você quer mudança na sua vida, começa a mudar de hábitos. Você gasta um tempo enorme diante da televisão, mas não é capaz de investir 1/10 disso na presença de Deus. Mas aí quer mudança de vida. Você quer coisas novas na tua casa, mas você continua fazendo as coisas velhas. Enquanto você não deixar de fazer o que está fazendo,
você não vai ter algo diferente do que você tem. Quer coisa nova? Muda de hábito. Começa a fazer o que você ainda não fez, e você vai ter o que você ainda não tem. Está entendendo isso? Quer restaurar o altar? Não adianta reclamar da sua casa. Não adianta reclamar do seu casamento. Quanto de tempo você investiu intercedendo por ele? Não é naquela hora do almoço, não. Senhor, abençoa o alimento, cuida da minha casa, abençoa o meu casamento. Em nome de Jesus, amém. Já com a boca cheia de feijão. Sim ou não? Irmão, vamos ser sinceros. Se Deus está dizendo que tem que restaurar o altar e o sacerdócio tem que ser restaurado, é porque tem muita gente que está profanado no sacerdócio, está corrompido na sua essência, está cheio de cinza e sujeira na sua vida. Intercessão. Fala, eu preciso ser um intercessor. Segundo, o sacerdote santifica. Porque o sacerdote, ele vive na presença de Deus, ele tem que ser santo. Então, quando você chega num lugar, a conversa tem que mudar, irmão. A piada tem que ser outra. O cara que fala palavrão, que tem gente que fala palavrão, parece que está pedindo a benção. Já acostumou, palavrão para ele não é um recurso de linguagem, é o próprio vocabulário. Já é o dicionário, está lá. Vai ter que pensar duas vezes, ele vai dizer uma duas vezes e vai ficar constrangido olhando para você. Se você chega na reunião, com bagunça está lá, a confusão está lá, fulano é legal, fulano é crente, mas ele é um dos nossos. Se converte, irmão. Você não converteu, não. O sacerdote santifica. O que quer dizer isso? Porque ele é santo, o que ele toca está separado para Deus. Então ele não pode tocar naquilo que não serve para Deus. Ele era proibido de fazer isso. Não toca em defunto. E tem muita gente na igreja vivendo no meio de coisa morta o tempo todo, irmão. Só podridão, só carniça, só lixo. E depois não entende porque a sua vida espiritual é um zero à esquerda. Quem aqui gosta de churrasco? Além de mim. Quem aqui já fez churrasco? Já fez? Não vou te pedir para fazer não, irmão, só quero saber. Já fez? Em aposta vai querer, já sabe que sou eu, agora vai querer. Não. Já fez churrasco? Já esteve no ambiente em que se estava fazendo churrasco? E você chegou lá todo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. E como é que você saiu de lá? Você está no meio da morte, quer sair de lá o quê? Você anda no meio de quem não presta, quer sair de lá de que forma? Você tem prazer em estar no meio de quem é abutre, você vai sair de lá fedendo a quê? Como é que a sua vida pode ser diferente se o ambiente que você vive não te santifica e nem você santifica o ambiente que você está vivendo? Se você não tem competência para mudar os que andam contigo, deixa de andar com eles. Vou repetir. Se você não tem competência para mudar quem anda com você, deixa de andar com eles. Se você não funciona, pelo menos não se corrompe. Esse ano é ano de restaurar o altar. E você tem que ser restaurado. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: calma, com fulano não se pode dizer qualquer coisa não. Você precisa santificar sua vida, seus caminhos, seus relacionamentos, seus negócios. Sua vida na igreja. Ao invés de profanar, você tem que santificar. Você não pode ser um corruptor de altar. Você é um restaurador de altar.
Pessoas vão chegar para você em frangalhos, com lixo, com cinza, quebrado, rachado, e você vai dizer: há uma esperança. O Deus que eu conheço pode mudar a sua vida, e o que hoje é território do diabo vai se tornar lugar de adoração. Você vai ser sim um homem segundo o coração de Deus. Agora, se não tem competência para isso, sai dessas pessoas, que elas vão te matar, vão te afastar da graça e vão te introduzir no caminho da perdição. E tem muita gente dentro da igreja que, pelos relacionamentos que tem, pelo caráter que tem, já estão corrompidos até a essência. Esse ano é o ano da tua esperança. Deus está te dando uma oportunidade. Se ajusta para Deus poder justificar você. Terceiro, o manto sacerdotal leva o sacerdote a ser um mestre. Ele ensina. Qual é a função do sacerdote? Ensinar o caminho. Qual é a função do sacerdote? Evitar que o povo vá para a iniquidade, vá para o caminho da perdição. Então, quando o sacerdócio funciona, até tem gente que vai, mas não vai por falta de ensino, vai por sem vergonhice mesmo. Porque tem gente que ouve de tudo, recebe graça em tudo, tem oportunidade de Deus para tudo, mas continua cuspindo no prato da graça. A função do sacerdote é dizer: o caminho é esse, aqui é profano, aqui é iníquo, o caminho é esse. Então você tem que aprender de Deus para transmitir o que Deus quer que seja ensinado. Tem muito filho aqui que é mais espiritual que os pais. Tem muitos pais aqui que estão aprendendo a ser crente com os filhos. Mérito para os filhos, vergonha para os pais. Eu vou repetir: mérito para os filhos, vergonha para os pais. Meu filho não faz isso, porque você é possessivo, tirano dentro de casa, e o filho não tem liberdade para dizer que você está errado. Mas ele vê quando você se comporta errado, ele vê quando você fala palavrão, ele vê quando você não lê Bíblia, ele vê quando você não ora, ele vê quando você murmura, ele vê quando você fala de autoridade, ele sabe de tudo que você faz. Ele só não fala porque você é disfuncional, você oprime, você reprime, você não exerce autoridade, você é imperador, imperadora dentro de casa. Mas aquela criança está aprendendo, porque o sacerdote ensina com o que diz e da forma como vive. Se você quer restaurar o seu sacerdócio, mude também a sua maneira de viver. Para de dizer: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso é conversa de idiota, medíocre. Se tem algum aqui, me desculpe, mas é assim que eu vejo. Sacerdote é exemplo, é referência. E eu creio que aqui na igreja nós vamos ter pais e mães que serão exemplos e referências. Os filhos não vão buscar modelos em pastores de outras células. Eles vão ter nos pais o modelo da vida de fé e vão reproduzir uma vida cristã digna de ser vivida na terra. Porque esse é o manto do sacerdote. Eli não ensinou seus filhos. E a glória de Deus se foi de Israel. Não porque Israel perdeu a guerra, é porque o sacerdócio se corrompeu e se extinguiu. A glória de Deus não sai de uma situação por causa de uma guerra. A glória de Deus sai de uma situação porque o princípio foi quebrado. Eli perdeu o sacerdócio e a sua descendência não foi sacerdotal. Você está entendendo o que Deus está falando? Eli tinha palavra para todo mundo, mas ele mesmo não vivia.
e a sua casa não experimentou o resultado de um testemunho, um discipulado. Discipulado não é o que você diz, é o que você faz. Seus filhos vão ouvir mais o que você faz do que o que você diz. Fala, está ficando apertado. Eu já estou achando até que eu... 4. Quarta função para acabar. O sacerdote é um avaliador. Ele avalia. No próprio livro de Levítico 27, 14, se eu não me engano, está escrito assim: se alguém decide entregar a sua casa para o sacerdote avalia. E o valor que o sacerdote der, este será o valor daquela casa. Então, o sacerdote, ele avalia a casa, avalia dízimo, avalia oferta, avalia o que acontece. E uma das coisas que nós mais vemos na caminhada espiritual são homens e mulheres avaliando pela pior medida, pelo menor valor, sua vida, sua casa, seu ministério, as coisas que faz. Esse tempo vai acabar. Você, movido pelo temor de Deus, pelo conhecimento de Deus, você vai olhar para a sua casa, e quando todo o inferno estiver num complô para dizer que a tua casa não vale nada, você vai se levantar no meio dos teus iguais e vai dizer: em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa é preciosíssima aos olhos do meu Deus Todo-Poderoso, e todo caos que entrou pelas portas da minha casa, por 7 caminhos sairá, porque esta casa está debaixo dos decretos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos herança do Deus Todo. Você vai ter que abrir a tua boca e profetizar, independentemente da tua alma. Porque tem gente que Deus já fez príncipe, mas ainda está se fazendo de mendigo. Eu vou repetir. Tem gente que Deus já fez príncipe, mas ele continua se fazendo de mendigo, miserável, sem valor, desqualificado. Nós nascemos de novo. A Bíblia diz que quem nasceu de novo é a mesma criatura, não é isso? Ah, não. Quem nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas continuam e vão te perseguir para o resto da sua vida. É isso que está na Bíblia? Não. Diz o quê? As coisas velhas já? Eis que tudo se faz? Olha para o seu irmão e fala: que novidade tremenda é você, meu irmão. Você é uma novidade maravilhosa. Não importa o que a tua alma disse, não importa o que o diabo disse, não importa o que o teu pai disse, não importa o que a tua mãe disse, o nosso Pai, vai falando, irmão, o nosso Pai Celestial está dizendo que você é uma novidade do céu na terra, e se Deus fez novo, é maravilhoso. Mas se você não se respeita, você vai respeitar quem? Porque a medida que você usa para medir é a medida que você tem. Então você tem que sair dessa mediocridade maligna que está prendendo muita gente desde praticamente o berço. Você tem que sair disso e começar a dizer: maior e mais poderosa é a palavra do Deus que eu sirvo. Na cruz do Calvário ele levou uma história e está escrevendo coisa nova na minha vida. Eu era, mas daqui para frente não sou mais. Eu sou o que o meu Pai Celestial diz que eu sou. Começa a mudar o teu critério de valores. Começa a dizer que o teu salário é uma bênção, irmão.
Você que é boca de urubu, que quando vai pegar o teu salário, já depositaram aquela miséria. Você avaliou, irmão? O que você está dizendo aquilo? É o quê? O que aquilo vai ser na tua vida? Miséria. Essa porcaria dessa casa, o que a sua casa vai ser? Não adianta botar ouro, vai ser o quê? Porcaria. Essa droga de casamento, o que seu casamento vai ser? Cocaína, maconha, crack, só droga. Vai ficar doido e dependente, porque as coisas ruins nos prendem, as coisas boas nos libertam. Quando você entende que as bênçãos de Deus não te travam, você vai compreender que a bênção de ontem não me limitou ontem, a bênção de ontem me liberou para um futuro glorioso na presença de Deus. O que nos prende é maldição, não é bênção. E a nossa boca é o pior profeta na nossa vida. Não é o que os outros dizem que você é o que você acredita que eles dizem que você é. Porque o que você acredita é o que você prega. Cremos, por isso pregamos. É assim. Princípio. Olha para o irmão que está do seu lado. Ficou apertado, né, irmão? Mas vai ser show de bola na sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Não vai embora não, que tem prêmio no final, hein? Olha lá, hein? Quem aqui entendeu que precisa restaurar o caráter e o ofício? Não basta ter caráter, tem que funcionar. Porque se o caráter não produzir, não mudou nada. Nós precisamos nos deixar moldar segundo o propósito de Deus, mas também precisamos funcionar na terra segundo o propósito de Deus. Deus nos quer num formato, desempenhando uma função. E quando nós nos tornamos disfuncionais, a nossa casa sofre, a nossa família sofre, o nosso ministério sofre, o nosso trabalho sofre. E tudo que vem disso não gera realização pessoal, não gera conforto, gera mais dor. E Deus está dizendo para nós: olha, vamos restaurar o altar, e nós vamos nos legitimar para conquistas sobrenaturais. Nós somos candidatos aos milagres de Deus, e nós estamos num tempo em que os milagres já estão desenhados. Nós vamos ficar como quem sonha, eu tenho certeza disso. Estamos vendo coisas sobrenaturais já. Estamos numa expectativa tremenda de que a nossa história terá capítulos novos. Capítulos que nós sequer imaginávamos que um dia pudéssemos ter. Mas nós vamos ter que mudar o nosso padrão, se ajustar ao projeto de Deus e funcionar como Deus quer. Homens, maridos, preste atenção. Em todo o ciclo sacerdotal tinha sempre o sacerdote que liderava o turno. O marido é sempre o líder do turno sacerdotal na sua casa. Marido, não fica disfarçando, nem presta atenção no que eu estou te falando. Se você for um marido disfuncional, você fragilizou a essência do altar na sua casa. Você tem que funcionar, marido, mas é funcionar da forma correta. Você tem que ser o avaliador correto da sua casa. Você tem que ser aquele que tem a palavra de direção, o ensino para a sua casa. Você tem que ser o intercessor. Tem muito marido que manda a mulher orar, a responsabilidade é dele, irmão. Não corre do pau não, meu irmão. Encara a guerra, que a vitória é tremenda e o despojo é sobrenatural. Mas encara a guerra, assume o teu papel. Olha lá na certidão de casamento, você é o marido.
Assume. Você vai ver diferença entrando no teu território. Você não é o brigão, você é o marido. Você não é o que dá soco na parede, você é o marido. O sacerdote que quer ver a sua casa como um altar restaurado, para que Deus tenha comunhão com a tua família. Assume o teu papel. Deixa de transferir responsabilidade. Deixa de passar para sua mulher a responsabilidade que é sua. E a mulher que é inteligente vai mandar para o marido fazer o que tem que fazer. Amor, tem que orar, amor. A coisa está ficando esquisita. Eu sinto que tem que orar. Então ora, mulher, vamos orar junto então aqui. Pega o bonitão. Nós vamos ter que assumir a nossa responsabilidade, igreja. Não dá mais para andar brincando de ser crente, não. Nós vamos passar vergonha, viu? Nós vamos passar vergonha. Está na hora do marido maridar, para a casa se ajustar. Até rimou. Você que entendeu que Deus quer mexer na sua vida e você decidiu que vai ser mexido, porque você quer ser realmente aquilo que Deus quer que você seja na terra. Eu quero orar por você. Se você achar que deve vir aqui na frente, você pode vir. Se você não quiser vir também, não precisa vir. Mas eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos pela vida desses irmãos e irmãs que aniversariam nesses dias. Meu Deus, que o teu favor continue sobre eles, que a tua mão de poder repouse sobre a vida deles, e que os seus anos na terra sejam muitos e fartos do cuidado, do favor do Senhor. Nós abençoamos com vida longa, com paz, com saúde, com prosperidade, com uma vida, meu Deus, que espelha a glória do Senhor. Livra-os de tudo que não procede de ti, e que os dias desses irmãos e irmãs sejam memoriais do favor do Senhor. Agora, Pai, nós que ouvimos a tua palavra nessa noite e que entendemos que precisamos ser restaurados no caráter e na função, para que o sacerdócio real, santo, que nós somos, segundo o que o Senhor mesmo nos disse, possa restaurar os altares onde nós estivermos. Nós entendemos que se não formos restaurados, não estamos habilitados para restaurar coisa alguma. E no altar que nós tocarmos, sem sermos restaurados, estaremos profanando esses altares. Por isso, Deus, agora em nome de Jesus, primeiro nós te pedimos perdão, Senhor, porque grande parte das vezes nós falhamos, mas não por ignorância. Falhamos, meu Deus, por teimosia, por resistência, por inadimplência. Na verdade, nós pecamos e nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que nós não só não contribuímos, como também nós pioramos a situação dos altares, do casamento, na família, no discipulado, na célula, na igreja, no ministério. Nos perdoa, Senhor. Vem com teu fogo e queima todo vínculo, toda seta que veio, todo laço que o diabo adquiriu na nossa vida por causa desses erros. E toma a autoridade que ele ganhou, meu Deus, e põe debaixo dos teus pés. Nós declaramos, meu Deus, que toda a legalidade que o diabo adquiriu no nosso sacerdócio, por causa dessas debilidades nossas, por não estarmos restaurados, nós declaramos que essas legalidades estão quebradas, tornadas ilegais, em nome de Jesus e no poder que há no sangue do Cordeiro.
E em contrapartida nós recebemos nessa noite o manto do sacerdócio restaurado. Nós decidimos, meu Deus, que queremos sim ter o nosso caráter sacerdotal restaurado. Nós não queremos mais andar corrompidos da nossa essência. Não queremos mais, ó Deus, andar profanados. Nós queremos ser altares ambulantes, plenamente restaurados na Tua presença, para que nós tenhamos acesso ao Senhor como restauradores de altar. Também, ó Deus, tomamos posse do manto que nos desata com a função correta na nossa vida. Nós não queremos só o título, nós queremos desempenhar a função, e queremos que esta função desempenhada seja bênção na direção dos altares que nós queremos restaurar. Então, nos dá sabedoria, discernimento, graça, para sermos restauradores de altar no casamento, na família, no ministério, na célula, no discipulado, na igreja, no trabalho, por onde nós passarmos. Nós queremos ser aqueles que, pela medida do Senhor, nos tornamos canais do Senhor, para restaurarmos aquilo que foi profanado, que muitas vezes nós mesmos quebramos e profanamos. Nos dá habilidade para tirar as cinzas e os lixos que surgiram por causa do nosso caminho. Nós queremos limpar a nossa história nessa noite e te dizer, Deus, que as novidades do Senhor sejam verdades em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs com o manto sacerdotal desatado, límpido, pleno da presença e da glória do Senhor. Que nesta semana mesmo eles vejam o resultado disto na vida e na casa deles. Que o Senhor traga, meu Deus, as novidades para os seus lares, que os sinais se alinhem na direção deles, para que eles compreendam que a Tua mão fez isso, e a Tua palavra não voltou vazia na direção deles. Em nome de Jesus, cerca as casas que estão representadas aqui, as famílias, os casamentos, com o Teu anel de fogo, os Teus anjos, e esconde debaixo do Teu manto de graça. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado em cada casa aqui, e que todos saibam e conjuntamente entendam que a Tua mão está fazendo sobrenaturais na vida deles. Eu queria que você agora, na direção de Deus, começasse a exercer o teu sacerdócio, começasse colocando a tua casa na presença de Deus, começasse colocando teu casamento, teus pais, teus filhos, começasse a avaliar a sua casa. Qual é o valor que você dá para o seu casamento? Qual é o valor que você dá para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais? Porque se você não começar a exercitar isso, nada disso vai acontecer não. É hora de você abrir a tua boca e ir para a presença de Deus e começar a dizer: meu Pai, minha casa é um pedaço do céu na terra, minha família é bendita entre os homens, meus filhos, minhas filhas serão notáveis entre os homens. Os que virem os meus filhos e filhas saberão que eles são como rebentos de oliveira que se assentaram na minha mesa, alegraram a minha casa. Que eles olhem para os meus descendentes e vejam como flechas polidas, que foram polidas no temor e no tremor do Senhor. Para não errarem o alvo, eles acertarão o alvo, eles não decepcionarão o teu propósito, ó Deus. Eu declaro que a minha casa é bendita na terra, que os portais da minha casa são estabelecidos como mezuzado, Senhor. Os que passarem por eles e os que saírem por eles serão considerados benditos na terra. Os
portais da tua casa são portais de bênção. Quem entrar na tua casa entrará bendito, e quem sair, sairá bendito. Tua casa não é lugar para receber lixo ou maldição, é lugar para prosperar a bênção e o favor do Senhor. Comece a profetizar, comece a declarar a tua vitória dentro da tua casa. Teus olhos verão o sobrenatural do Senhor. Os milagres serão comuns na tua casa. Você não se assombrará com eles, mas você terá o teu coração apacentado de que o Deus de sobrenaturais entregou colheitas fiéis à tua mão. Oh! Declare que os anjos do Eterno se acampam na tua casa. O valor que você dá estabelece o destino que aquilo vai tomar. Muitos aqui foram desvalorizados e entraram em destinos de derrota, mas hoje o Senhor está dizendo: você é precioso aos meus olhos, você é a menina dos meus olhos, e o teu destino vai ser de vitorioso.